RFI Convida. Patrícia Moribe. E no programa de hoje o assunto é a questão indígena no Brasil e a gente tem uma convidada muito especial que é Célia Chacriabá. Bom dia, Célia. Bom dia, Patrícia. Célia, você está aqui em Paris, convidada pela Anistia Internacional e pela ONG Outro Brasil, Outros Brasis. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes o que você veio fazer aqui em Paris. Então, eu sou Célia Chacriabá, estou aqui também a convite da Anistia, como você já bem disse, e também na representação dos povos indígenas do Brasil, a articulação dos povos indígenas do Brasil, que é essa articulação onde abrange 5 regiões. Nosso principal papel aqui, enquanto eu estou aqui também na França, na verdade, tem companheiras indígenas, como Sônia Guajajara, Raoni Kayapó, que teve também na ONU, na Cúpula do Clima, e também, principalmente depois desse ataque violento do atual presidente, nós, mulheres indígenas, vemos também sobre a responsabilidade de fazer a luta para além das fronteiras. E é isso que eu estou fazendo aqui. Também vim participar de um documentário que hoje está trazendo o tema Ocupar e Resistir. Nós, mulheres indígenas, não temos outra opção senão resistir, porque a gente ou vai para a luta ou a luta vai até nós. Tive a agenda também com parlamentares, nessa agenda importante, e com senadoras, com também a comitiva, o Ministério Internacional das Relações Internacionais, trazendo essa pauta, principalmente preparando esse chão, porque a ideia, nós vamos lançar a campanha do boicote, falando de produtos que são produzidos em áreas de conflito em territórios indígenas. Nós já temos esse levantamento e vamos começar a campanha pela Itália, no tempo do Sínodo da Amazônia, no dia 17 de outubro, que o Papa está fazendo essa convocação mundial, e vamos percorrer 10 países. E minha estadia aqui é exatamente preparar esse chão, reivindicando a agenda com o presidente Macron, para abrir esse diálogo, já que foi iniciado com nosso cacique Raoni, e nós precisamos fortalecer essa agenda e também responsabilizar o atual presidente que o crime de genocídio e de ecocídio com as queimadas na Amazônia precisa ser reconhecido contra o crime contra a humanidade. E justamente o discurso do Jair Bolsonaro na ONU, né, onde ele disse para o mundo que não vai haver mais demarcação indígena, isso é um assunto bastante caro para você, e uma pesquisa que acaba de sair da Datafolha e do Instituto Socioambiental diz que 93% dos brasileiros são a favor de políticas públicas que reforcem a proteção de florestas para garantir a sobrevivência de índios isolados. Eu queria que você falasse da importância das demarcações. Sim, a demarcação hoje em dia é a pauta plural para nós, povos indígenas, porque nós temos falado que nós, povos indígenas, somos o termômetro do mundo. Nós diminuímos o aquecimento global comprovadamente, é em nossos territórios que estão mais protegidos. E hoje o governo Bolsonaro, com sua política de extermínio capitalista, porque não pode ser chamado como projeto de país, mas é um projeto de execução das vidas. Então, hoje, com esse projeto, nós vivenciamos não apenas um genocídio, mas um genocídio legislado. Então, nós somos o termômetro do mundo, porque o dia que nós, povos indígenas, parar de respirar, a humanidade também vai parar de respirar. E esse capitalismo, essa economia que chegou a todos os seus limites, na verdade, é uma economia também predatória, é esse capitalismo que não reconhece os povos indígenas como território também que ajuda a segurar a vida na humanidade. Então, hoje ele representa a febre mais alta, a convulsão do planeta. E também tem uma outra pesquisa que fala que o número de invasões de terras indígenas no país explodiu durante esses primeiros 9 meses do governo do Jair Bolsonaro. E ele também criticou, nesse discurso da ONU, o líder histórico, Raoni. Como é que você vê isso? Eu já me posicionei também repudiando, porque a gente percebe que é uma investida também, principalmente quando ele leva Isani Calapalo, uma indígena que não representa como liderança o seu povo, e, na verdade, se não tentou exterminar os povos indígenas pelo processo de aculturação, pelo contrário, nós resistimos, indigenizamos, ressignificamos o ocupar do território, e agora ele tenta fazer uma política de agriculturação, tentando impor o modo de pensar o território que não é o nosso e também tentando cooptar lideranças. E quando diz os povos indígenas estão divididos, nós diz não, na verdade, estão tentando nos dividir, mas nós seguimos muito mais fortalecidos do que nunca, porque Raoni não apenas representa historicamente a luta dos povos indígenas, como também é indicado para o Prêmio Nobel da Paz
principalmente com o respaldo dos 305 povos indígenas presentes no Brasil. E você também milita bastante pela educação. Eu queria que você me falasse sobre essa sua luta pela educação indígena. Na época que eu estive participando também no governo no estado de Minas Gerais, todo o nosso esforço foi pensar realmente políticas públicas, garantir a categoria educação escolar indígena, implementar dentro dos parâmetros jurídicos para que realmente fosse assegurado. Porque hoje, no Brasil, existe totalmente descoberto, porque quando fala de reforma da Previdência, nossos professores nem são concursados. Então, assim, hoje nós vivemos um ataque muito grande, principalmente à educação escolar indígena, o arrancar do direito do atendimento à saúde indígena específica diferenciada numa tentativa de municipalizar. Já é crescente o número de morte também com essa ameaça do ministro da Saúde, Mandetta. Nós, mulheres indígenas, fizemos presença na primeira marcha das mulheres indígenas em Brasília e também ocupamos o ministério exatamente para fazer esse processo de denúncia. Mas eu tenho dito que arrancar o direito à educação escolar indígena diferenciada, à saúde indígena diferenciada e o território não é apenas negociar a política pública, é uma tentativa de negociar as nossas vidas, e as nossas vidas não estão sobre negociação. E, Célia, qual a importância de trazer todas essas questões para o exterior, aqui na França? Eu queria também que você me falasse qual foi a recepção dos franceses, do público francês, como que você vê isso? Para mim é um momento muito importante, principalmente nessa aliança internacional, porque o governo, ele, além de ser contraditório em todas as questões, ele age com muita autoridade nesse sentido que ele não ouve o processo de decisão do Congresso Nacional, por exemplo, quando ele vota, mês passado, a liberação do arrendamento em territórios indígenas. Então, a gente vê na possibilidade desse diálogo com a França como um canal também dessa aliança que nos une em um ponto em comum, que é salvar a Amazônia, é salvar o planeta. E nós fomos bem receptivos pelas parlamentares, que mostrou disponível também para conseguir essa agenda com o atual presidente, e também no Senado, que elas têm também uma proposta de um amadrinhamento de lideranças ativistas que está sob ameaça. Porque nós, mulheres indígenas, estamos em ameaça 4 vezes, porque nós saímos para um território que não é nosso em busca da luta, e também por ser mulher, por ser jovem e principalmente por ser ativista de direitos humanos. E, Célia, eu queria que você me falasse mais sobre esse movimento do boicote, essa campanha. Desde o Abril Indígena, nós lançamos essa campanha junto com várias alianças internacionais, com referência em todos os países, Itália, Alemanha, França, Espanha. Estamos organizando porque a gente acredita que vai ser nesse movimento que nós realmente vamos conseguir fazer essa pressão por meio de tentar sensibilizar a sociedade, porque nós temos dito assim: então, se a sociedade não se sente sensibilizada porque não está sujeita a morrer pelos conflitos territoriais, igual todos nós indígenas estamos sujeitos a morrer, vai morrer pelo veneno que chega na mesa. Porque no Brasil é a dosagem mais alta do veneno. E isso precisa ser reconhecido como um crime. Então, nós estamos organizando, já tem um relatório qualificado, identificado essas empresas que produzem área de conflito indígena e que exportam para fora do Brasil, e que essas empresas precisam responsabilizar. É nesse ponto do diálogo que nós estamos falando. Nós não estamos falando de boicote por boicote, nós estamos falando de um relatório qualificado de produção em território em área de conflito. Obrigada. Nossa convidada de hoje foi a Célia Chacriabá. Obrigada, Célia. Obrigada.